parceiro, enfim, esse atraso de carreira do Endrick no Real Madrid tá acabando. Já tá com a numeração definida que vai vestir no Lyon. Camisa 9, vai brocar pra caralho. Mano, eu vou ter que começar a ver Ligue 1. Se eu comecei a ver ali com o menino Ney... Caramba, Endrick, vai me fazer parar pra ver o Lyon. Pois é, e já com o mínimo de jogos definidos, tá? 25 jogos pelo clube francês nesse período de empréstimo. A parada aqui é que, pô, eu acrescentaria um pouco mais essa linha, né? 25 jogos como titular nesse empréstimo, porque, pô, caralho, mano, esse 25 jogos pode ser ele entrando no segundo tempo, aí não é muita vantagem, mas eu acho que ele consegue ganhar essa moral pra ser titular absoluto, até porque, rapaziada, qualquer cenário vai ser melhor do que a situação que se encontra hoje o Real Madrid, onde ele tem um status completamente de reserva, lá ele vai jogar, vai se provar, vai experimentar um pouco mais do futebol europeu, e vamos ser sinceros, ele não vai estar num cenário aqui, ó, onde os jogadores já fizeram sua panelinha e o Xabi Alonso tá completamente de lado. Inclusive aqui, ó, na última vitória do Real Madrid, sofrida 3-2 contra um time da terceira divisão, com um pênalti que não foi, e ali depois um gol contra, né, que o Mbappé chuta, o goleiro falha, a bola entra. Olha aqui, mano, o Real Madrid passando aperto, Xabi Alonso tenso após o segundo gol do Talavera na Copa do Rei. E os jogadores aqui, incluindo o Endrick, tá? Mano, os caras brincando, falando e apontando pro Xabi, rapaziada. Isso daqui, ó, esse trabalho dessa temporada já tá perdido. Não tem como dar certo. Se liga aqui, ó. Rapaziada ali falando pá. Olha lá. O Endrick e o Vinícius Júnior dando risada. E olha como eles falam alguma coisa apontando, ó. Olhou pro Xabi, olhou pro Xabi. Cara, tá uma discordância absurda, cara. Uma discordância absurda. Esse jogador lá sofrendo, ó, contra o time de terceira divisão. Entre Xavi e seus futbolistas. Não tem como dar certo, rapaziada. Essa temporada aqui do Real Madrid, graças a Deus que ele vai sair, respirar novos ares, jogar. Porque a impressão que eu tô tendo também, rapaziada, é que nesse período que ele tá fora dos holofotes, não tá jogando tanto, teve um período de lesão, voltou, mas não tá jogando, não tá entrando em campo, o pessoal eu acho que tá perdendo da noção do que é o Endrick, do potencial que ele já mostrou, que fez o Real Madrid vir buscar ele. E, pô, com todo o respeito ao menino Ryan, oi, boa noite, será que vai ter gol do Ryan hoje? Pô, fazendo uma temporada absurda ali pelo Vasco, canhoto, mostra muita qualidade, mas o pessoal já tá debatendo umas paradas que eu acho que não tem muito nada a ver, tá? A primeira temporada dele como profissional é melhor que a do Endrick. Cara, eu tava vendo, o Ryan, se eu não me engano, ele tá na sua terceira temporada como profissional. Então já não é a primeira temporada como profissional, já tá errado isso daqui. Com 17 anos, o Endrick tava decidindo o Campeonato Brasileiro. Você pode até usar ali o argumento, pô, aquele time do Palmeiras melhor que o do Vasco, fecha com vocês. Mas vocês esquecem também que o trabalho é muito porco, mano. Sempre escorado em alguma estrela da base. Ano passado foi o Estevão e ainda saiu escorraçado por grande parte da torcida do Palmeiras. No outro, bola no Endrick e vamos ver no que dá. Ele puxa aquele Palmeiras para ter uma arrancada no Campeonato Brasileiro, com 17 anos, cravando em seleção brasileira. É que essa explosão dele foi interrompida. E aí a gente passa a querer diminuir um pouco mais. Eu até entendo, o pessoal perde um pouco de noção. Mas o Endrick é muito bom jogador. O Endrick é um moleque com potencial de craque. Ele é muito diferente para a idade dele. Eu até gosto mais do Endrick, acho que ele vai ser mais jogador do que o Estevão. O pessoal já me criticou quando eu falei isso daqui, mas é que são momentos, um tá jogando mais do que o outro, mas eu vejo mais, mano, potencial de decisão de jogador grande no Endrick do que no Estevão. E quem falou um pouquinho disso, primeira temporada na Europa, como se sair, essa avaliação do Endrick no Real Madrid, foi o nosso Ronaldo Fenômeno, papai. Bora ver o que ele dissecou, o que ele comentou aqui na parada? Preciso voltar. Ou você já foi sabendo que tinha que suportar o processo? PSV, 17 anos, fiquei 2 anos e meio, aí fui pro Barcelona. Nesse período, porque hoje em dia a gente vê e ouve muitos jogadores jovens com talento batendo e voltando. Sim. Que eu fico, cara, eu fico indignado, assim, porque eles não estão suportando os coaches, né, motivacionais usam muito isso, né? Não suportam o processo para lá na frente ter o resultado.
te incomoda também? Porque você vai com 17, eu fui com 19. Também tive vontade já na primeira temporada de voltar pra casa, porque aqui era a minha zona de conforto. Chegou a passar pela tua cabeça esses primeiros anos e falar, puta, preciso voltar? Ou você já foi sabendo que tinha que suportar o processo? Irmão, Pô, pera aí, rapaziada. Caralho, aqui eu acho que faltou o Denilson estruturar melhor um pouco a pergunta. Se eu não me engano, o Ronaldo, quando ele sai e vai pro PSV da Holanda, ele tem uma média absurda ali de uns 57 jogos, 54 gols. É praticamente a mesma margem de gols, a mesma margem ou a mesma média ali, praticamente a mesma média de gols que o Romário teve no PSV. É muito parecido. Então, pô, ele querer voltar fazendo um sucesso absurdo desse, acho que seria mais do psicológico, né? Indo num país novo, não por causa de desempenho e não tá jogando. me incomodar, não me incomoda, porque isso é muito pessoal, né, de cada atleta, e uma vez que você passa a entender a indústria como um todo, você passa também a entender os personagens de cada situação. Por exemplo, o jogador jovem que tá lá, por exemplo, o Endrick, pode não ser um Endrick, pode ser qualquer outro jogador jovem. Empresário... Hoje tem que ter um cuidado, né? Pra falar alguma coisa que parece que vai... O João. O João. Tem que ter um cuidado, né? Senão Fulano. parece que vai... Fulano completou 18 anos, mas pô, desde os 10 anos o empresário tá com ele, bancando ele, a família dele, a ansiedade dele e tal, que não sei o quê. E isso leva um estresse danado. E a ansiedade do menino, a ansiedade do pai do menino, a ansiedade da família do menino, tudo isso cara, é muita coisa aí envolvida, né? Chega uma primeira proposta, o cara que investiu ali, o empresário, vamos dizer assim, porque tem muitos empresários que já controlam essa situação junto com o clube. E o clube também está num aperto, precisando de dinheiro. Ele não vai ficar esperando a oportunidade do Barcelona, do Real Madrid. E dificilmente, a grande verdade é que tem poucos que fazem um planejamento ordenado e gradual para o atleta ir subindo e evoluindo na carreira. Então eu acho que o mercado está ditando que a oportunidade aparece, o cara pega e vai embora, depois vê o que vai acontecer. Na minha época, eu tive chance de escolher outras oportunidades. Na mesma época, eu tive a oportunidade de ir para a Inter de Milão. Mas aí, eu influenciado pelo Romário na época, que tinha ido para o PSV e depois do PSV para o Barcelona, mesmo caminho tal, e com aquela ideia de adaptação no futebol europeu, num campeonato de segundo escalão, onde talvez seria mais fácil a adaptação, cara, aquilo ali soou para mim perfeição, então eu escolhi aquilo para mim, entendeu? Mas eu entendo, por isso que não me decepciona às vezes o cara ir e voltar, mas são oportunidades, assim, tu não sabe a história de cada um. Excelente. E a história do empresário que está investido, do pai que está precisando. Excelente. Então tem que entender um pouco o contexto geral de cada situação para depois poder julgar. Não é muito fácil julgar, né? Sim. Tem muita gente que faz isso sem nenhum conhecimento de causa. E quando eu comprei... Mas como que seria, né, rapaziada? Porque, tipo, em teoria aqui o Ronaldo ele falou que ele teve duas propostas. Quando ele sai do Cruzeiro e vai pra Europa, esse é o caminho que ele faz, né? Inter de Milão e PSV. Bom, por exemplo, o Endrick sai do Palmeiras, tem a proposta do Real Madrid e vai, o Lyon, que ele vai ser emprestado agora. Como é que ele vai optar ir pro Lyon pensando que ele vai jogar mais e meio que recusa o Real Madrid, que tá fazendo uma proposta maior que a do Lyon pro Palmeiras? Como é que ele vai peitar falando que não vai, sendo que o Palmeiras vai vender pra quem oferece mais, né? Então aqui na teoria, o nosso querido R9 Fenômeno, ele falou que queria ir pro PSV e eu acho que a proposta do PSV foi maior do que a da Inter de Milão, porque senão o clube não vende, mano. O clube vai vender pra quem tá pagando mais, e o clube já vende rápido. Porque, mano, jovem promessa é isso, rapaziada. Uma lesão, cai. Machucou o joelho, vixe. Teve um momento ruim, o preço também já cai. Estourou, moleque da base, mano, tem que vender logo, tem que passar pra frente. Senão fuder, é muita incerteza, né, mano? Tanto pode estourar e valer o dobro,
como também pode o preço decair de uma maneira absurda também. Comprei e me aventurei em ser proprietário de clubes e eu passei a ter uma visão do futebol, uma visão mais macro, né, cara? Você não é só a opinião do ex-atleta, do jogador. E tanto que, pô, eu me envolvia muito pouco nas questões, esse barulhinho, né? Barulhinho, hein? Tá Tudo pronto. Sede, pai. Esse barulhinho, tá? Pô, mas isso que ele fala é verdade, né, rapaziada? Às vezes o processo natural pra um moleque que tem tanto destaque e quer minutos, pô, mano, é difícil você já chegar num Real Madrid. Porque aqui pra gente, o Endrick, porra, uma grande promessa, caralho, mano, é um nome garantido ali pra 2026. Pensando em Copa do Mundo, o Endrick vai ter que estar. Até um tempo atrás a gente pensava assim, pelo menos eu pensava assim. Só que, mano, pra eles lá, é só um moleque jovem promessa. Entre o Endrick e, mano, qualquer outro moleque do Real Madrid Castilha, é basicamente o mesmo status, beleza? Foi contratado, foi caro, é um investimento, mas perto dos outros nomes que já se tem num Real Madrid, já se tem, apesar que eu ia falar Barcelona, mas eu acho que em Barcelona ele talvez tivesse até mais minutos. Por exemplo, se ele chega num City, mano, completo reserva atrás ali também do Haaland, assim como seria no Mbappé. Então chegar num segundo escalão e jogar é o que ele precisa, é o que ele tá buscando indo pro Lyon. Eu vi que ele teria outras propostas de Premier League, Newcastle ou outros times ali também para ele poder jogar, mas eu acho que nenhum desses outros ele teria o status do moleque jovem que já é maior que muitos do que já estão no time. No Lyon ele é jovem, mas ele chega com uma perspectiva, com uma bagagem maior que muitos. Ele chega com status de titular. Então, pô, agora é o papel que ele vai fazer em campo que vai diferenciar. Eu fico até pensando, mano, porque, pô, na minha visão, eu acho que o Xabi não continua no Real Madrid para a próxima temporada. No desfecho, aquela imagem ali, ó, do elenco em relação a ele, a parada não tá fluindo. Mas beleza, é um empréstimo de 6 meses, acabou ali junho, julho. Ele volta pro Real Madrid com que cenário? Ele volta pro Real Madrid com que perspectiva de jogar mais? Talvez saindo o Xabi ele possa jogar mais pelo lado, mais pela ponta, mas jogando como 9 não vai. Vai ter ali um Mbappé e o Mbappé não machuca, o Mbappé tem 26, 27 anos, vai jogar mais 6, 7 anos aí no Real Madrid. Ou seja, ele vai ter que se adaptar a uma outra posição, ele vai querer isso daí pra carreira, tudo isso daí pra estar no Real Madrid. Não sei, mano, eu não consigo visualizar o que vai ser a carreira do Endrick daqui pra frente, tá ligado? Eu não consigo visualizar o que vai ser a carreira do Endrick daqui pra frente no Real Madrid, com o Mbappé lá. Mesmo se ele faça sucesso no Lyon, eu acho que ele fazendo sucesso no Lyon, talvez abra a porta pra ele, pra outras equipes se interessar e ele poder jogar mais. Eu acho que ele indo bem no Lyon, pra próxima temporada vai ter muito time querendo pelo menos um empréstimo de 1 ano. E aí, será que ele vai optar em sair? Será que ele vai querer ficar se o Real Madrid já ter um outro treinador sem ser o Xabi? É muitas perguntas que a gente só vai saber lá na frente. Tomara que esse período no Lyon seja responsável por ele conseguir jogar bola, conseguir retomar a confiança. Pô, os poucos minutos aí que a gente viu já foi o suficiente pra ver que o moleque tem muita qualidade. E isso sirva pra ele também poder voltar pra seleção. Sei lá, mano, pra Copa do Mundo, essa daqui agora, acho que o Endrick ainda pode ser muito diferencial, pensando num tiro curto ali, 7, 8 jogos de Copa. Muito importante ter um moleque desse, nem que seja vindo do banco, nos 60 minutos do segundo tempo, já agrega pra caramba, dá uma intensidade maior. O maluco é forte, tem as arrancadas, joga pra caralho. Vamos ver como é que vai ser isso daí tudo, mas é aquilo, mano, que o Ronaldo falou. Dá tempo ao tempo, as opções, a tomada de decisão sempre tem que ser a melhor possível. E aí a gente julga muito de fora e não sabe muito bem o que acontece lá dentro. Deixe aqui nos comentários, rapaziada, a opinião de vocês sobre tudo isso. Assim que der, vou estar respondendo ou tá deixando aquele like. Espero que vocês estejam bem e até o próximo vídeo.